Bom dia, primeiro ano. E aí, como passou a última semana? Então, nessa semana, a gente vai ver a semana 2, semana 3 do teste volume 3. A semana 2, ela vai abordar a introdução de ligações químicas e já a semana 3 sobre o que é ligação iônica e covalente. Então, o objetivo dessa aula vai ser tanto da semana 2 quanto da semana 3. Conhecer o histórico sobre as ligações químicas, o que é ligações químicas e compreender a sua finalidade. Reconhecer a distribuição eletrônica, que é das camadas K, L, M, N, O, P, Q, e diagrama de Linus, Pauli, compreender uma desligação covalente, caracterizar a substância iônica por meio de modelos, compreender o modelo de ligação covalente, de ligação iônica, quer dizer, caracterizar a substância molecular por meio de modelos, que é a mesma coisa que ligação covalente, compreender a polaridade das moléculas, reconhecer as espécies químicas, íons que constituem a substância iônica mais comum, relacionar os constituintes das substâncias iônicas aos elementos da tabela periódica, identificar a partir das fórmulas substâncias iônicas, reconhecer os constituintes dos sólidos covalentes, suas representações através de fórmulas, identificar a partir de fórmulas sólidos covalentes. Então, primeiramente, como eu falei, nessas próximas semanas, que é a semana 2, semana 3, também a semana 4 e a semana 5 e 6, que é as próximas aulas, trataremos novamente algumas propriedades dos materiais. A gente vai aprofundar nos estudos sobre a constituição desses materiais e relacionar essa constituição com as propriedades, aprendendo novos modelos aplicativos, que é a de ligação química e as interações intermoleculares. Então, como sabendo todas as substâncias químicas existentes na Terra não são formadas por átomos de elementos químicos. Os cientistas observaram que a imensa maioria da substância conhecida é formada por átomos combinados e unidos. Às vezes são átomos de um único elemento, às vezes são de mais elementos. Então, é impressionante essa diversidade de tantas substâncias que é formada por esses materiais. Como por exemplo, frutas, animais, plantas, montanhas, prédios, carro, dentre outros. Mas uma coisa, mas de onde vem tantas essas substâncias e materiais diferentes? De onde que vem? Mas o que faz com que mantenha esses átomos unidos? Por que persiste o agrupamento de átomos? Por que cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características? E o que acontece quando dois átomos se ligam? Essas perguntinhas posso ter certeza que vocês ficam se perguntando. De onde vêm várias substâncias? Como são formadas várias substâncias? Por que os átomos se ligam? Como que são feitos o agrupamento de átomos? Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico das ligações químicas. Então, em 1785, aproximadamente, Antoine Laurent Lavoisier sepultou a antiga teoria dos quatro elementos, que é terra, fogo, água e ar, oriunda da Grécia Antiga, ao demonstrar que a água estava longe de ser elementar, mas sim um composto constituído por elementos elementares, que é o hidrogênio e o oxigênio. Após a publicação de seus estudos, iniciou a chamada da química moderna, que é onde começam os estudos de ligações químicas. Já no ano de 1808, John Dalton propôs sua teoria atômica, colocando pela primeira vez o conceito de átomo. A partir do pioneirismo de Dalton, foi possível trabalhar quantitativamente os átomos. Determinou também os pesos atômicos e ele publicou a Lei das Proporções Múltiplas. E em 1857, o químico Frederic Auguste Geckoler introduz o conceito de valência ao postular sobre o átomo de carbono. Geckoler afirmou que a valência era um número que representava o poder de combinação de elemento químico.
Por exemplo, você tem um átomo, você tem o carbono. De acordo com o Gokulé, o carbono ele podia fazer 4 ligações com o outro átomo, ou seja, uma aqui e uma aqui. Ou seja, o carbono ele podia ligar outro átomo. Por exemplo, ele podia ligar um átomo de hidrogênio a um átomo de carbono, que no caso é um átomo de carbono, hidrogênio, flúor, que a gente vai mais detalhe para frente. Então, em 1869, quando Dmitri Mendeleev publicou a classificação periódica fundamentada no espesatômico, constatou que a valência dos elementos químicos seguia um padrão simples dentro da tabela periódica. E no ano de 1897, John Jasper Johnny Thomson concluiu que os raios catódicos eram formados por partículas que possuem carga negativa. Essas partículas foram denominadas de elétrons. Com a descoberta dos elétrons foi possível o desenvolvimento da teoria da valência. Em 1901, o químico Gilbert Newton Lewis estabeleceu a primeira teoria da ligação química, ampla, que agrupava todos os tipos de ligação química, permitindo mostrar as relações da substância iônica, covalente e metal, ou seja, a natureza das ligações entre átomos dos elementos químicos. Pela teoria de Lewis, os átomos tendiam a interagir formando compostos variantes em um processo de formação de ligação, como por exemplo isso aqui, os átomos podiam se ligar a outros, formando vários compostos. Então, a partir daí a gente pode definir as ligações químicas. O conceito de ligação química foi consolidado por Linus Pauling a partir da teoria de ligação química de Linus. São interações que ocorrem entre átomos, chamada de interação interatômica, para formar moléculas da substância. Então, os átomos, eles buscam estabilidade eletrônica ao realizar uma ligação química, que é explicada pela regra do octeto, a teoria do octeto. Octeto é quando, por exemplo, você supõe nessa imagem aqui, tem um carro, não tem? Você tem um carro, aí você tenta colocar até o carro ficar estável. No caso, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que no octeto até chega a 8 elétrons, você tenta colocar 8 elétrons, 8 pessoas dentro do carro para atingir sua estabilidade. Ou seja, a teoria do octeto, também chamada de regra do octeto, surgiu a partir da constatação de Linus Pauling, ao perceber que dos milhões de substâncias conhecidas, os únicos elementos encontrados isolados na natureza de maneira estável são os gases nobres, que é localizados na família, o grupo 18A ou 0 da tabela periódica. Ou seja, os gases nobres, como eu vou mostrar na próxima tabela, os gases nobres conseguiam achar a teoria do octeto, eles não formam, são átomos que apresentam estágios isolados, ou seja, eles não se unem a outros átomos, como por exemplo, de gás nobres, tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio. Nas condições do ambiente, apresenta átomos estáveis isolados, isto é, não unidos a outros átomos, ou seja, os gases nobres, eles já são estáveis de natureza, ou seja, eles não gostam de ficar juntos, eles gostam de ficar sozinhos. Os gases nobres já são estáveis quando sozinhos, por esse motivo não precisa se ligar a outros átomos. O que torna os elementos pertencentes aos gases nobres diferentes dos demais é o fato de apresentar a camada de valência ou último nível de energia completo no estado fundamental. Isto é, apresentar 2 elétrons, que no caso do hélio, ou 8 elétrons, como no caso do restante dos gases nobres. Quem tiver a tabela periódica pode consultar isso. Então, concluindo, a teoria do octeto diz que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada
eletrônica mais externa, ou seja, na sua última camada, o 2 elétrons quando possui somente a primeira camada de energia, como por exemplo na tabela. Distribuição dos gases nobres. O hélio. Você verificando que o número atômico do hélio é 2, fazendo aquela distribuição nas camadas K, L, M, N, O, P, Q, só que a camada K comporta 2 elétrons, então como o hélio tem 2, vai ser 2. Neônio tem 10, número atômico de prótons 10, então tem 10 elétrons. Na primeira camada vai ser 2. Na camada L comporta 8 elétrons, então você coloca 2 para 10, mais 8. Argônio tem 18 elétrons, 18 elétrons, ou seja, 18 número atômico. Então vai ser 18 elétrons. Criptônio, 36. Xenônio, 57. E randônio, 86. Esses números aqui, você isola pelo número atômico, pelos atômicos, a massa atômica, que o número atômico de um átomo neutro, como nesse caso aqui, é igual ao número de elétrons. A partir desses números atômicos, você vai fazer a distribuição nas camadas eletrônicas. Na camada K, L, M, P, Q. Sabe que a camada K comporta 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 18. Aqui vai ser 32 N, 32, 18 na P e 2 na Q. Então, percebemos que todos os gases nobres do grupo 18, como que é isso aqui, da tabela periódica, em certo L, possui 8 elétrons na última camada, pode perceber? Então já tem estabilidade. O L é inserção. E pode ser distribuído pelo Linus Pauling, pelo 1S, pelo diagrama de Linus Pauling, que é esse diagrama aqui. Camada de níveis, que é a camada K, L, M, N, O, P, Q. Sabem que a camada K comporta 2 elétrons. Então fica um S2. Camada L, 8 elétrons, distribuindo essa daqui. Então, 2 mais 6, 8. Na camada M, 18 elétrons. Distribui 3S2, 3P6, 3D10. 18 elétrons. Na camada N de navio, 32 elétrons. No subnível, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Na camada, associativamente, camada O, essa daqui, tem 2. Na camada P, 18 elétrons. E na camada Q, 2 elétrons. Aí, para você fazer a distribuição por diagrama de, você vai seguindo aqui. 1S, 2. Aí depois vai para 2P. Aí depois para cá, sobe 2P6, 3S2. Aí da próxima, 3P6, 4S2. Aí depois vai um meio, passa por meio, camisinha. Aí vai 3D10, 4P6, 5S2. E assim sucessivamente. 4D10, 5P6, 6S2. Aí sobe para a próxima. Aí depois desce, vai, sobe para cá. Aí vai descendo, sempre começando de cima para baixo. Então, um átomo, para adquirir estabilidade, deverá possuir a camada fechada, isto é, está com 8 elétrons em sua última camada ou 10 elétrons na camada K. Como, por exemplo, também o hidrogênio, que possui 1 elétron na sua última camada. Desde que esta seja a camada de valência, que é a última camada. É família 1A ou grupo 1 da tabela periódica, que é a coluna vertical 1. Temos sódio. Faz o número atômico 11, faz a distribuição dele nos diagramas de Linus Pauling, que fica camada K2, L8, M1.
Agora, quando tem um mais aqui, quer dizer então que ele perdeu um elétron na última camada. Perdeu um elétron para adquirir o octeto. Agora, a família 2A, grupo 2, a coluna vertical 2, do magnésio, faz a distribuição dele na configuração eletrônica, da seguinte forma. Nesse caso, como ele é do grupo 2, ele perdeu 2 elétrons. Ele perdeu os 2 elétrons da última camada. Ficando assim. Perde 2 elétrons para adquirir o octeto. Agora, grupo 3, família 3 é coluna 3, do alumínio, faz a distribuição dele nas camadas, se obtém essa daqui. No caso, o alumínio, ele vai perder 3 elétrons na última camada, para adquirir o octeto. Adquirir no octeto. Agora tem a família 5A, o grupo 15, coluna 15, do nitrogênio, faz a distribuição dele nas camadas. Ele vai ter 7 elétrons total, a última camada tem 5. Nesse caso, ele vai precisar ganhar 3 elétrons para adquirir o octeto. Então, como que ganha 3, você soma essa última camada aqui por 3, ficando K2 mais L8 para adquirir o octeto. Ganha 3 elétrons para adquirir o octeto. Agora, a família 6 é o grupo a coluna 16 na vertical. Do oxigênio, ele tem 8 elétrons, então faz a distribuição das camadas, K2 mais 6 dá 8. Última camada, ele vai precisar ganhar 2 elétrons para adquirir o octeto, 8 elétrons de estabilidade. Então, essa é a mesma coisa, soma 6 mais 2, ficando 8 elétrons. Então, K2, 8 elétrons. Ele ganha 2 elétrons para adquirir o octeto. E por fim, família 7A, grupo 16, a coluna nas 17, que no caso do flúor, que tem 9 elétrons, fazendo a distribuição desses 9 elétrons, fica K2, composto a 2, e L7, 7 mais 2, 9 elétrons. Então, ele precisa de ganhar 1 elétron para atingir o octeto. Então, soma mais 1. Então, fica 2 e 8, ele vai ganhar mais 1 elétron. Então, ligações químicas. O que são ligações químicas? São interações que ocorrem entre os átomos, portanto, interatômica de elementos químicos para formar moléculas substâncias. Ou seja, ligações aqui, por exemplo, quando você une duas coisas. Quando você monta algum joguinho, monta pecinha de Lego, você quando encaixa 2 peças no outro, do Lego, monta pecinha do Lego. Você está fazendo uma ligação química entre as pecinhas. Para atingir o octeto, os átomos se combinam através das chamadas ligações químicas. Vamos imaginar então os átomos, seguinte, os átomos 1 e 2 se aproximando, como pode ser mostrado aqui. Os átomos 1 e 2 se aproximando. Enquanto eles estão afastados, não existe nenhuma influência sobre o outro, como você pode perceber aqui. Quando estão longe, eles não existe influência sobre o outro. Pode-se considerar que não se unem ou se repelem. Mas quando eles... Mas, entretanto, à medida que se aproximam, eles começam a manifestar interações. Vou falar aqui de novo. Então, quando eles estão afastados, mostrando essa primeira imagem aqui, nessa de baixo, eles não exercem nada contra o outro. Aí, à medida que eles vão aproximando, eles podem sofrer atração ou repulsão, como mostrar no próximo slide. Entendeu? À medida que se aproximam, eles começam a manifestar interações elétricas. Por exemplo, o núcleo do átomo 1, que é aqui, esse aqui, núcleo do átomo 1, ele passa a atrair os elétrons da eletrosfera desse átomo 2. O mesmo ocorre com o núcleo desse átomo 2 atrair os elétrons desse átomo 1.
Ou também posso surgir essa repulsão entre essas duas eletrosferas, por exemplo, entre o núcleo, entre o núcleo do átomo 1 e do átomo 2. Mesma coisa do núcleo da eletrosfera do 1 e do 2. Eles podem repetir, na forma de ligação. Então, pode atrair ou sofrer repulsão. Então, se as forças de atração entre os átomos forem mais intensas do que os de repulsão, os átomos se manterão unidos com uma nova. Não, desculpe. Se as forças de atração entre os átomos forem mais intensas do que as de repulsão, os átomos se manterão unidos, formando uma nova entidade molécula. Se as forças de atração forem bastante fortes, tipo, por exemplo, eles vão trair elas é bastante forte, se elas for bastante fortes, elas vão formar uma molécula, se elas for fracas, elas vão sofrer repulsão. Por exemplo, uma carga mais com mais. O que acontece mais com mais? Elas vão sofrer repulsão. Quando você coloca mais com menos, elas vão atrair. Se elas for bem fortes, vão formar as moléculas, tipo cruzando as mãos. Por exemplo, você põe a mão aqui. Tipo, você tenta juntar esses dois aqui, você não consegue? Então elas vão repulsar, porque vocês não conseguem formar. Então, é a mesma coisa, quando você põe as mãos assim, você não vai conseguir juntar as duas, não vão conseguir formar moléculas, vão sofrer repulsão. Agora, quando você faz assim, você vai conseguir atrair. Mesma coisa no ímã, você tem um ímã e você tem um prego, esses dois vão se atrair, não vão? As forças de trazer é forte. Agora, você tem um ímã e uma borracha. Você não vai conseguir fazer o ímã e a borracha se extrair, vai? Não, então elas vão sofrer repulsão. Nesse caso, diz não que ocorreu ligação química entre eles. Ou seja, formou molécula, atraiu um ao outro. Como, por exemplo, aqui, ligação química formando as moléculas. Quando eles se atraem, juntam as dois núcleos formando as moléculas. Então, agora outra situação. Quando dois átomos que formam as moléculas são iguais, como por exemplo nesse exemplo aqui, a atração do núcleo 1, a atração do núcleo 1 com a eletrosfera 2 tem a mesma intensidade que a atração do núcleo 2 com a eletrosfera 1. Ou seja, essas moléculas vão ser igual. É como se as duas eletrosferas formassem uma nuvem eletrônica igualmente traída pelos dois núcleos. Ou seja, você tem dois átomos que formam moléculas liquadas. A atração do núcleo 1, a eletrosfera 2 vai ter a mesma intensidade que a atração do núcleo 2 para a eletrosfera 2. Ou seja, vai ser iguais, vai formar uma molécula igual. Como, por exemplo, um exemplo da molécula de hidrogênio. Agora, quando os dois átomos são diferentes, a interação elétrica não tem a mesma intensidade. Nesse caso, é como se as duas eletrosferas formassem uma nuvem assimetricamente distribuída, um pouco mais deslocada para um dos átomos, como, por exemplo, aqui mostra aqui. Que forma, então, uma ligação covalente. Um exemplo, uma molécula de HCl, que é conhecida como água sanitária. Ou seja, são de tamanhos diferentes, são atraídas para um lado e para o outro, que aqui vai considerar como carga positiva, carga negativa. Isso também chama ligação covalente porque compartilha elétron. Em caso extremo, quando uma atração é bem mais intensa que a outra, chega a haver transferência de elétrons de um átomo para o outro. Nesse caso, o átomo perde a sua neutralidade, isto é, deixa de ser eletricamente neutro. Onde que um deles fica positivamente carregado e o outro fica negativamente carregado. Esse tipo de ligação química é chamada de ligação iônica. A gente vai
Vê mais na semana 3, mais pra frente. Então, uma ligação, um exemplo é do sal de cozinha. Onde que é, onde que o sódio, que é essa Na, ele vai doar um elétron para o cloro, para estabelecer o octeto, ou seja, transferência de elétron de um átomo para o outro. No caso, por exemplo, esse exemplo aqui é outro exemplo, pode ser também por... Nesse caso aqui, como falei, quando a atração é mais intensa que a outra, chega a haver transferência de elétrons de um átomo para o outro, como por exemplo aqui, do átomo de sódio para o átomo de cloro. Nesse caso, o átomo perde a sua neutralidade, deixa de ser eletricamente neutro. Um deles fica positivo carregado e o outro fica negativo carregado, que chama de ligação iônica, ou seja, esse átomo aqui ele vai doar elétron para esse, para atingir a sua neutralidade. Então, de acordo com a natureza da ligação, do tipo de interação, existe entre os átomos, podemos ter 3 tipos de ligações químicas, que são as ligações iônicas, formadas de composto iônico, covalente, compostos moleculares, ligação metálica. Então, a partir da semana 3, a gente vai ver, na semana 3, a gente vai ver os compostos iônicos e os compostos moleculares, que são as ligações iônicas covalentes. Então, agora iniciando o estudo das ligações, parte 2, que é ligação iônica e ligação covalente, que é a semana 3. Ligação iônica são as ligações que ocorrem a partir da transferência de elétrons de um metal para um metal, ou de um metal ou hidrogênio, formando os compostos iônicos. Um metal ele perderá ou doará elétrons e torna-se um cátion, chama positivo. Um metal ganhará os elétrons cedidos e torna-se o ânion, negativo. Como, por exemplo, aqui os metais são da família 1A, 2A, 3A. Eles vão perder, na família 1 perde um elétron, na 2A, 2 elétrons e na 3A, 3 elétrons. Esse aqui não entra, que é o do carbono. Os ametais, que vai formar os ânions, esses que formam os cátions. Os metais que formam os ânions, ametais. Da família 5A, que vai ganhar 5 elétrons. Da família 6A, ganha 6 elétrons. E da família 7A, 7 elétrons. Que ganham 7 elétrons. E para atingir a estabilidade, precisa de mais 3 elétrons. Na família 5A precisa de 3 elétrons. Na 6A, 2 elétrons para estabilizar. E na 7A, 1 elétron. Que você precisa ganhar. Você tem que ganhar. Então, os átomos, na ligação iônica, os átomos se unem a partir da transferência de elétrons, ou força de atração eletrostática entre os íons. Um átomo ganha e o outro perde elétrons para obter o octeto. Um ganha e um perde. No caso, o metal perde e o ametal ganha. O número de elétrons doados deve ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Logo, as substâncias vão ser eletricamente neutras. Então, esquematicamente, a ligação entre os átomos A e B pode ser representada como os átomos na B. O A cede elétrons ou perde elétrons, o B vai ganhar elétrons. O A ele vai ser classificado como metal, o B como uma metal, semimetal ou hidrogênio. Então, interação cátion vai atrair ânions. O cátion vai ceder para o ânion estabilizar a regra do octeto. Ou seja, o mais vai dar para o menos. É tipo, você tira alguma coisa, tipo, você
Você tem uma bala. Você tem uma bala. Seu amigo tem 7 balas. Para ele estabilizar, você vai dar essa bala pro seu amigo. Você vai transferir sua bala pro seu amigo. A forma correta de um composto iônico é aquela que mostra a mínima proporção entre os átomos que se ligam de modo que se forma um sistema eletricamente neutro. Para que isso ocorra, é necessário que o número de elétrons cedido pelos átomos de um elemento seja igual ao número de elétrons recebido pelos átomos do outro elemento. Uma forma gráfica bastante simples para representar substâncias iônicas é um modelo proposto por Linus, que é a representação e determinação de formas de composto iônico. Primeiro, formação dos compostos usando metal com metal, cloreto de sódio. Você sabe que o sódio pertence à família 1A, então ele vai ter um elétron na sua última camada. O cloro é da 7A, então ele vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para atingir a octeta, o sódio precisa do ar. Ele tem 7. Quem mais vai atingir o octeta? Vai ser o cloro, não vai? Então, o sódio vai doar, transferir um elétron para o cloro. Então, o átomo de sódio doa um elétron para o átomo de cloro. Vou mostrar ele é transferido. Então, o sódio, ao perder um elétron, ele vai originar o cátio N+, Na+. E o cloro, ao receber um elétron, vai originar o ânion, cloreto, menos. Ele vai dar menos, porque ele ganhou um elétron. Porque tem 7 elétrons na camada de valência. Aí vai formar o composto cristalino retículo cristalino de NaCl, cloreto de sódio, que é o vulgo sal de cozinha, que é eletricamente neutro. Agora outro composto, formação de dióxido de potássio. A gente sabe que os potássios, ele também é da família 1A, então ele tem um elétron só na última camada. E o como que aqui mostrou, tem 2 potássios. E o oxigênio vai ser da família 6A, então 6A vai ter 6 elétrons na última camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para atingir o octeto, ele precisa ganhar mais 2. Então, um potássio vai doar, um potássio doa um para cá, como o potássio tem um, e o outro potássio doa para esse. Então, o átomo de oxigênio se estabiliza quando ganha 2 elétrons do potássio. Logo, o cátio, um elétron na camada de valência vai ser o 2 átomos de potássio mais, tá? E o 6 elétrons na camada de valência, que é o ânion, é o oxigênio. O oxigênio é elevado a 2 menos, porque ele ganhou 2 elétrons. Aí forma o óxido de dióxido de potássio, composto iônico. Agora, formação do fluoreto de cálcio, 2. A gente sabe que o cálcio é 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, e o flúor tem da 7 a 7 na camada de valência. Então, o cálcio vai doar um elétron para o flúor. Como sobrou, ele vai doar mais um para cá, formando o cátio 1, formando o fluoreto de flúor. Também eletricamente neutro. Determinação, ainda continua a formação do óxido de alumínio, mesmo procedimento. Você verifica o alumínio da 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência, é um metal. O oxigênio 6A, 6 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa de receber 2 elétrons para atingir o octeto. Então, o alumínio vai transferir um para cá, vai descer para outro, para cá e para cá. Só que falta um aqui para atingir o octeto, porque já tem 7. Então, põe outro alumínio aqui para doar aqui. Aí pode doar para esse e esse pode doar para esse. Tá formando o óxido de alumínio no. Formação do composto iônico metal e hidrogênio.
A combinação entre hidrogênio e um metal menos eletronegativo que ele se dá por ligação iônica também e forma composto iônico chamado hidretos. Então, ao doar seu elétron, o sódio, como tem um elétron no camada de valência, origina o CaTNA+, que é esse daqui. E o átomo de hidrogênio, ao receber o elétron, origina o ânion hidreto, formando o hidreto de sódio. Agora, a fórmula geral para um composto iônico. Primeiro passo, tem os átomos neutros. Aí verifica que o metal vai perder elétron, formando o X+, elevado a X+. E o que ganha elétrons é o metal, vai formar um ânion, Y elevado a menos, um elemento. Aí você quer obter esse composto aqui, então você vai passar esse aqui para baixo, que fica X. No caso, você vai passar para cá. Esse aqui será o índice do ânion e esse aqui será o índice do cátio. Então, o primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica para cada átomo envolvido, encontrar a camada de valência para cada átomo envolvido, definir o número de elétrons da camada de valência na camada, identificar quem que é metal e quem que é metal e montar a fórmula iônica. Então, agora das ligações covalentes. Ligação covalente é o mais prático, é compartilhamento de elétrons, como se, por exemplo, igual a vida em sociedade, ela envolve vários tipos de compartilhamento de redes, como informações, ideia, pessoas, comida, objeto, relacionamento e dentre outros. Os átomos também vai compartilhar. Então, ligação de covalente, tais como informação, como eu falei, ideia, objeto, comida e dentre outros. Então, na natureza dos átomos também pode se aproximar e se ligar através do compartilhamento, chamamos de ligação covalente. Então, a ligação covalente ocorre entre os átomos de metais e entre os átomos metais com metal, ou metais de hidrogênio, envolvendo o compartilhamento de elétrons entre os átomos, formando os compostos moleculares. Como, por exemplo, no caso, esse 4A vai ser somente a 7A, 6A, 5A, 4A que vão compartilhar. Então, o 7A vai compartilhar pode compartilhar com esse, especificamente. É compartilhamento entre metais, entre dois juntos. Ou a metais de hidrogênio, que tem de forma ligação covalente. Então, esquematicamente, a ligação covalente pode ser representada por átomos A e B. Ele recebe como hidrogênio metais sem metais. Como um exemplo aqui da molécula de ar, que é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Você vê que o oxigênio tem 6 elétrons de camada de valência, o hidrogênio tem 1, então ele vai compartilhar um elétron aqui com a água e o outro aqui. Representação da fórmula química de substância covalente. A representação dos números dos tipos de átomos que formam uma molécula é feita por uma fórmula química. E existe diferentes de forma molecular. É a representação mais simples, indica apenas quantos átomos de cada elemento químico existe, como por exemplo, esse composto aqui, 2 átomos de carbono com 3 átomos de hidrogênio, forma molecular. Eletrônica, também conhecida como forma de Lewis, que é os pontinhos. Esse tipo de fórmula mostra, além do elemento e do número de átomos envolvidos, é elétron da camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. Estrutural plana, também conhecida como forma estrutural de Cooper. Elas mostram a ligação entre os elementos, sendo cada par de elementos entre dois átomos elementais. Uma coisa muito. Então, passo a passo para representar a fórmula química dos compostos moleculares. E, primeiro, identificar o número atômico de cada elemento, definir se é hidrogênio ou metal.
Realizar a distribuição eletrônica de linhas polo para cada elemento participante. 3. Encontrar a camada de valência e determinar os números de elétrons dessa camada de valência para cada elemento químico. Representar os elétrons da camada de valência em torno do elemento químico, forma de Lewis eletrônica. Representar os pares de elétrons compartilhados por meio de um círculo. Escrever a forma estrutural e molecular. E só. Então, exemplo, formação do composto covalente metal-metal. Então, deu um composto aqui, nitrogênio, que é da 5A, cloro da 7A. Então, o átomo de nitrogênio, que é esse daqui, tem 5 elétrons de valência e precisa de mais 3 para atingir o octeto. O átomo de cloro tem 7 elétrons de valência, precisa de mais 1 para atingir o octeto. Então, para atingir o octeto, N e cloro, então, compartilharão 3 pares de elétrons. O cloro compartilhar um com o N desse lado, mais um desse, um segundo e terceiro compartilhamento. Essa é a fórmula de Lewis. A forma estrutural, você transforma isso aqui em tracinho, copiar em forma de tracinho, desse jeito. E a fórmula molecular se conta quantos átomos tem de nitrogênio? De cloro? 1, 2, 3. Você põe cloro 3 embaixo. Um átomo de nitrogênio com 3 átomos de cloro. Formação de composto metal-metal. Outro exemplo. A molécula de gás carbono, CO2, é formada quando os átomos de carbono e oxigênio compartilham 4 pares de elétrons. Quando compartilha 4 pares de elétrons, aqui está falando uma ligação dupla, quer dizer, chama ligação dupla, que é 2 tracinhos na forma estrutural e a forma molecular. Com a formação de metal e hidrogênio. O átomo de hidrogênio pode compartilhar seu elétron com um metal ou com ele mesmo. Como, por exemplo, aqui na molécula de água. Quando os átomos de hidrogênio e oxigênio compartilham 2 pares de elétrons, produz a molécula de água, como apresenta aqui. Forma de Lewis, a forma estrutural e a forma molecular. Um outro exemplo, hidrogênio, uma molécula de hidrogênio. O hidrogênio pode combinar com ele mesmo, formando a molécula de hidrogênio, onde o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons da camada de valência. Dessa forma, cada hidrogênio consegue compartilhar apenas um par de elétrons. Então, em uma ligação covalente ou molecular, pode ocorrer compartilhamento de um ou mais pares eletrônicos. A partir dos números compartilhados, temos ligação covalente simples, um par de elétrons compartilhar, que é tracinho. Ligação covalente dupla, 2 pares de elétrons compartilhados. E ligação covalente tripla, 3 pares de elétrons compartilhados. Exemplo, gás nitrogênio. 2 átomos de hidrogênio. Ele compartilhou um elétron com outro átomo de hidrogênio, então formou uma ligação simples. Gás oxigênio compartilhou 2 pares de elétrons, ele formou uma ligação dupla. Mesmo gás nitrogênio vai compartilhar 3 pares de elétrons com ele mesmo, então ele forma uma ligação tripla. A água, cada átomo de hidrogênio vai compartilhar um elétron com oxigênio, então ele forma 2 ligações simples. A gás amônio, mesma coisa, cada átomo de hidrogênio vai compartilhar um átomo de nitrogênio, formando 3 ligações simples. Mesma coisa, um gás metano. 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Cada um vai compartilhar um carbono e hidrogênio, 4 átomos de ligação simples. Um caso especial de ligação covalente é a ligação dativa ou coordenada. Ou seja, essa ligação é semelhante à ligação covalente comum e ocorre entre um átomo que já atingiu a estabilidade eletrônica e outros que necessitam de 2 elétrons para completar sua camada de valência. A ligação dativa pode ser indicada por uma seta desse tipo ou por um traço somente, como por exemplo aqui, ligação covalente dativa coordenada também, chamada A está estável, só que ele necessita de 2 elétrons, o B necessita de 2 elétrons, então ele vai realizar uma ligação coordenada com B. Exemplo do dióxido de enxofre. O oxigênio está estável, só que o enxofre precisa
Não, o enxofre já está estável, só que o oxigênio para atingir estabilidade precisa de 2 elétrons. Então, o enxofre vai fazer uma ligação coordenada com o oxigênio para atingir a estabilidade do octeto. Mesma coisa do ozônio, que é o oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Essa semana é isso, sobre as ligações químicas, que é a interação entre dois átomos para formar uma ligação. Tem a ligação iônica, que é resultado da atração eletrostática, que entre um cátion, metal e um ametal, que é um ânion, que se liga por meio de atração eletrostática. E a ligação covalente por meio de compartilhamento de elétrons entre dois ametais, que compartilham os elétrons entre si. Então, pessoal, essa semana é isso. Dúvidas, pode me chamar aqui no WhatsApp. E bons estudos. Quinta-feira eu vou postar as correções para vocês.